Olá pessoal, tudo bem? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, né? Eu sou preceptor de dermatologia clínica e cirúrgica aqui da Santa Casa de São José dos Campos, né? Um serviço credenciado pela SBD. Gente, toda semana eu estou em contato com os residentes, né? A gente atende muitos pacientes, tá? Muitos pacientes são casos usuais ali, né? De patologias comuns, tá? Alguns casos mais diferentes, né? Mas sempre a gente tem alguma discussão interessante dentro dos nossos ambulatórios, né? Pode ser de caso clínico, pode ser em relação a hábito de estudo, né? Pode ser como que a gente faz para chegar no diagnóstico, tá? Então, eu pensei em trazer para vocês aqui algumas coisas que acontecem nos ambulatórios que eu acho bem interessante compartilhar, tá? Porque o que eu passo para elas, o conhecimento que eu tento passar para os residentes, eu tento passar mais ou menos como que eu atendo um paciente, né? E como que isso pode ajudar no diagnóstico, tá? Então, hoje, né, a gente estava discutindo em relação ao uso do dermatoscópio, né? Dentro das patologias dermatológicas, né? Então, eu já falei algumas vezes que eu uso o meu dermatoscópio em 100% dos meus pacientes. Ele fica aqui sempre no meu bolso, né? E independente do que for, eu uso, né? Em todos, tá? Pode ser, por exemplo, um carcinoma base celular, né? Para diferenciar de um SEC, de uma caractose actínica, de um tumor de anexo, beleza, né? Todo mundo acho que usaria o dermatoscópio para fazer esse tipo de diferenciação, né? Mas eu uso o dermatoscópio para tudo, gente, para tudo, para avaliar uma acne vulgar, para avaliar uma psoríase em placas clássicas, para avaliar um vitiligo, eu uso para tudo, né? Aí eu estava conversando com eles, assim, eu achava que eu usava o dermatoscópio para 100% dos pacientes, por causa da luz do dermatoscópio, né? Porque eu já falei que às vezes quando a gente joga a luz tangenciando a lesão, ela dá dicas para a gente em relação à possibilidade de ter uma leve atrofia, que a gente não consegue ver se a gente não coloca a luz tangenciando, né? Então assim, eu sempre falei assim, eu acho que eu uso dermatoscópio para tudo por causa da luz, né? Lógico, né? Lógico que eu faço dermatoscopia de todas as lesões, mesmo lesão inflamatória, hoje tem muita descrição de dermatoscopia de psoríase, né? De líquen plano, enfim, de várias outras dermatoses, ajuda muito a gente chegar no diagnóstico, né? É uma informação a mais para o diagnóstico, a dermatoscopia de lesão inflamatória, né? Infecciosa também. Mas aí, conversando com elas, o que eu percebi, né? O meu dermatoscópio começou a dar uns problemas, ele teve que ficar carregando. Aí eu fui agora checar sem dermatoscópio, né? Aí as residências me chamam, eu vou lá dar uma olhadinha, né? Então, quando eu chego para avaliar o paciente, quando eu estou sem o dermatoscópio, o que a gente faz normalmente, né? Aí eu percebi um negócio que eu nunca fiz, nem na época da minha residência, porque na época da minha residência eu usava o dermatoscópio desde quando eu comecei a dermato. Quando eu comecei a dermato eu já tinha um dermatoscópio, né? Aí agora, quando ele começou a dar pau, né? Eu fui sem. Aí quando você está sem, o que você faz normalmente quando você avalia um paciente? Ou você mesmo é o médico responsável, ou você é o preceptor. Você faz assim, deixa eu dar uma olhadinha. Aí você vem, né, vira aqui, deixa eu ver o braço, deixa eu ver a mão, deixa eu ver, mostra aí, né? Ou seja, você fica a uma certa distância ali do paciente para avaliar, né? Eu não gostei disso, gente. Aí eu meio que eu entendi o porquê que eu uso o dermatoscópio em todos os pacientes. Pela luz, né? Isso sim, isso também me ajuda muito, tá? A luz, né, do dermatoscópio pertinho me ajuda, a própria dermatoscopia, mas sabe o que eu entendi, o porquê que eu uso em todos os pacientes o dermatoscópio? Porque eu fico mais perto do paciente. Então, por exemplo, quando eu estou com um dermatoscópio, né, se a lesão, por exemplo, ela é algumas pápulas queratósicas nos braços, né, o que eu faço? Eu pego o dermatoscópio e aproximo, eu fico pelo menos uns 10 segundos avaliando para ver se é folicular, se não é folicular, qual o padrão da escama, ou seja, eu aumento a minha preocupação em relação, por exemplo, àquela lesão alimentar. Então isso muda tudo para mim, né? Isso muda tudo, tá? Aí eu percebi que agora que o dermatoscópio tá ruim e que eu chego e dou uma olhadinha, eu me senti mal porque eu não tenho esse hábito, entendeu? Agora eu entendi, né? E aí eu falei para as residências assim, gente, se você não for, né? Você, o dermatoscópio tá muito caro, eu vou comprar só no R3. Tá bom, você faz o que você quiser, né? Mas tem que comprar no R1, né? Tem que comprar a partir do momento que você vai começar a ingressar na dermato, né? O dermatoscópio é o nosso estetoscópio, tá? Por N motivos, você só aprende dermatoscopia usando o dermatoscópio, né?
Mas esse é um ponto que eu achei bastante interessante. Falei assim, não tem dermatoscópio, não tem dinheiro. Então, compra uma lanterninha, compra alguma coisa, né, que te faça chegar perto do paciente, né, avaliar aquela tinea pedis, aquela descamação, para ver se tem um padrão de desidrose, se é de tinea, se é de psoríase, se é dermatite de contato, você entendeu? Então, quando eu chego perto do paciente e avalio microestruturas, não é necessariamente essa a importância, entendeu, do dermatoscópio. Eu acho que quando eu chego mais perto do paciente, parece que o meu raciocínio ele fica mais criterioso, né? Não, assim, assado, agora eu vou ver esse detalhe da unha, esse detalhe da mucosa, esse detalhe do cabelo. Então, quando eu já começo, porque o dermatologista ele não faz o exame físico antes da anamnese, então se eu já chego próximo do paciente, perto dele, a cabeça ela já entende que tudo que for de micro detalhes é importante para o diagnóstico, entende? Então assim, eu achei interessante isso, né? Precisou o meu dermatoscópio quebrar para eu entender isso, né? Então por isso que eu oriento as minhas residências, eu sempre falo isso, gente, começa o uso do dermatoscópio para todos os pacientes, né? Antes eu achava que era por causa da luz, agora eu tenho certeza que não é por causa disso, tá? Porque aí agora você faz mais ou menos o que a gente ensina no nosso curso, não é? Então assim, mínimos detalhes ajudam você a chegar a fechar o diagnóstico correto, tá? Epidemiologia, fisiopatologia, teste terapêutico, histopatologia, enfim, né? Tudo isso ajuda estar próximo do paciente, né? Da lesão, faz a gente ter essa preocupação. Você entende? Porque é um pouco incompatível se você está lá, né? Bem próximo do paciente, tentando avaliar se a lesão é folicular, se não é folicular, se tem descamação lamelar, furfurácea, psoriasiforme, argíntica, e você parar aí. Não tem sentido, não é? Se você já está tendo todo esse cuidado, você não vai ter o cuidado de avaliar as outras, né, informações para chegar no diagnóstico correto. Então, achei interessante isso, tá? Então, assim, esse é um conselho que eu dou então para vocês também, que desejam ali, né, tentar fazer uma dermatologia bem pautada ali, né, nos pequenos detalhes, tá? Isso aqui faz toda a diferença para o paciente, gente. Eu já, em todos esses anos aí que eu estou trabalhando, né, eu não consigo negar essa importância aí da gente se deter nos pequenos detalhes. Tá bom? Então, gente, esse foi um vídeo mais longo, tá? Mas a minha ideia é que se vocês gostarem, se vocês quiserem, né? Se isso for interessante para vocês, eu posso trazer todos os dias aqui, né? Alguma informação em relação a esses hábitos aí que eu tenho, né? E que pode ajudar vocês também, tá? Casos clínicos também, né? Então vocês vão ver que eu acho interessante que, lógico, se você pega uma cromoblastомicose, né, pegando um membro inferior inteiro, tudo, teste terapêutico, melhorou, enfim, esse é perfeito, é um caso excelente, né? Um caso que ganha prêmio, tá? Mas eu acho tão interessante quando a gente avalia um caso simples, sabe, uma hipertricose leve, né, uma hiperidrose assim, né, uma acne diferente, um nódulo esquisito, né, uma unha distrófica, entendeu? Então coisas pequenas a gente consegue se transformar essas patologias do dia a dia em discussões tão interessantes, pelo menos no ambulatório, que eu penso assim, às vezes outras pessoas podem se interessar também nessas discussões, tá? Então se vocês quiserem, coloquem aí, né? Vamos tentar fazer mais, né, desses vídeos em relação ao estudo, em relação o que acontece aí dentro do ambulatório de vocês, né? Ou vamos discutir alguns casos clínicos, diagnósticos diferenciais, como que eu faço para chegar no diagnóstico de uma determinada patologia. Vocês vão ver que não é fácil, gente, tá? Não é tipo acne e isoteritina, não é assim, tá? Então, praticamente tudo ele tem um raciocínio ali bem elaborado ali por trás, tá? E para algumas pessoas eu tenho certeza que isso vai ajudar. Beleza, gente? Então, hoje foi aí essa sacada que eu mesmo tive aí, que eu não sabia, aí, do dermatoscópio, tá? Então, tentem fazer isso para você ver como isso às vezes pode até ser o primeiro passo para você atender o seu paciente de forma diferente. Beleza, gente? Então é isso, o vídeo de hoje é isso. Então, dependendo do que vocês responderem, aí a gente vai trazendo mais vídeos dessas experiências que eu tenho, tá? Certo, gente? Então é isso. Tchau, tchau.